A sua história está prestes a entrar em um ciclo completamente diferente. O período da mudança finalmente se apresentou e o momento de alcançar o sucesso começa exatamente agora. Em instantes, algo inesperado e grandioso tocará diretamente a sua vida financeira. Não existe acaso no fato de você estar aqui neste momento específico. Há uma força silenciosa que liga quem acredita às oportunidades que transformam destinos. E o universo está pronto para demonstrar isso a você. Perceba com atenção. A energia da prosperidade já está circulando ao seu redor, aguardando apenas o instante exato para se tornar realidade. Cada palavra que você ouvir a seguir vai ativar dentro da sua mente um código vibracional poderoso de abundância. O movimento financeiro que parecia travado começará a fluir com vigor, como um rio que rompe obstáculos e segue seu caminho livremente. Isso não é sorte, é alinhamento. Sua consciência está entrando na sintonia da riqueza. E quando essa frequência se estabelece, milagres deixam de ser raros e começam a fazer parte do cotidiano. Respire fundo e permita que essa energia se integre ao seu interior. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de prosseguir, reafirme ao universo que você já é abundante. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa na forma como penso. Se minha mente está sintonizada com a riqueza, minha realidade acompanha esse movimento. Repita internamente: eu tenho uma mente milionária. Sinta essa verdade atravessando seu corpo como uma corrente viva. Quando eu vir sua declaração, deixarei um coração para mostrar que estou caminhando com você nessa jornada. A prosperidade está chamando pelo seu nome neste exato segundo. Não há mais espaço para dúvidas, atrasos ou adiamentos. Você já viveu aquela sensação de que o dinheiro escapa das mãos como se fosse água correndo? Pois saiba que dentro de você existe um campo magnético extremamente forte, pronto para atrair uma chuva de recursos inesperados. Esta meditação guiada é a chave final para despertar o potencial que ficou adormecido por tanto tempo. Não estamos falando de fantasias ou promessas ilusórias. Trata-se de algo real, palpável e totalmente possível agora. Prepare-se, porque algo excepcional está muito perto de acontecer. Ao término deste vídeo, você vai perceber a energia da prosperidade percorrendo seu corpo, como se cada célula estivesse sincronizada com a vibração do universo. O destino deseja entregar mais, e esse mais tem nome: abundância. Fique comigo até o final, porque cada palavra que ainda será dita tocará áreas profundas do seu interior, talvez de um jeito que você nunca sentiu antes. Comente: minha fé molda o meu destino, a riqueza já é minha.
Assim que eu ler sua afirmação, deixarei um coração para confirmar que você está totalmente alinhado à nova realidade que já começou a se formar. Tudo tem início na mente. Ela é o portal por onde a abundância entra. Neste exato segundo, sua consciência está sendo reprogramada para vibrar em sintonia com a fonte criadora que abastece o fluxo da prosperidade. Riqueza não é exclusividade de poucos. É uma frequência disponível. Não é acaso, é despertar. O universo sempre responde ao que você transmite. Quem oferece luz abre portas invisíveis. Quem abençoa é abençoado. Quem doa, recebe multiplicado. Imagine-se despertando pela manhã com uma convicção inabalável de que tudo aquilo que deseja já está caminhando em sua direção. Você não precisa perseguir nada. Basta permitir que o universo entregue no seu tempo perfeito. Visualize-se entrando no lar dos seus sonhos, segurando o volante do carro novo, ouvindo notificações de depósitos inesperados chegando à sua conta. Esses sinais não são imaginação, são antecipações do que está prestes a acontecer quando sua vibração muda. Em algum momento do passado, seus esforços não deram certo, apague a culpa. Nada falhou, tudo foi preparação. Cada tentativa foi treino para o grande avanço que agora se aproxima. Quando a consciência desperta, até aquilo que parecia fracasso se transforma em impulso. A energia que você está ativando aqui é diferente, mais nítida, mais elevada e alinhada à verdadeira prosperidade. Você não chegou até aqui por engano. Existe um propósito por trás desta experiência. Sua alma clamou por crescimento, liberdade financeira e plenitude. Esse pedido foi atendido e por isso você foi trazido até este momento. É essencial que você recorde quem realmente é. Um imã natural para a riqueza. Um criador capaz de transformar a própria realidade por meio da intenção. Há um princípio antigo que afirma: a pessoa generosa prosperará. E quem oferece ajuda também será ajudado. Isso não é somente espiritual, é energético. Pensamentos, sentimentos e palavras emitem ondas que o universo capta e devolve multiplicadas. Nesta meditação, você aprenderá a plantar as sementes certas: confiança, força, paz, prosperidade e gratidão. Esse é o terreno fértil onde sua abundância vai crescer. E eu te asseguro, antes mesmo de este vídeo terminar, pequenos sinais aparecerão, confirmando que o universo já está respondendo, como se moedas estivessem tilintando ao seu redor. A lei da atração é real. Não é superstição, mas ciência energética. Aquilo que você imagina, sente e mentaliza envia ordens vibracionais ao universo e ele responde com exatidão na mesma frequência. Se deseja prosperidade, precisa vibrar como alguém que já vive essa prosperidade. Nesta jornada, vou te conduzir por 8 passos claros e transformadores, capazes de reprogramar seus padrões internos e fazer com que cada célula do seu corpo funcione como uma antena poderosa de abundância. Visualize contas quitadas com facilidade, viagens impressionantes, uma vida completa e próspera. Isso está mais perto do que você imagina. E este vídeo é o mapa que você buscava. Não se trata de trabalhar até a exaustão, mas de cultivar clareza e intenção vibracional. O dinheiro é energia em movimento e sempre se aproxima de quem aprende a sintonizar corretamente. Você é o centro magnético dessa força. A abundância não resiste a alguém que emite o sinal certo. O convite está diante de você. Viva essa transformação e receba o novo tempo que já começou. Não se permita viver essa experiência como um simples espectador. Entregue-se por completo, com presença total, permitindo que cada respiração se torne consciente e que cada palavra desta meditação toque a sua essência. É essa entrega profunda que o levará ao topo. À medida que avançar pelos 8 passos, vai perceber barreiras internas se rompendo.
antigos receios perdendo força e uma nova confiança surgindo dentro de você. Você nasceu destinado à prosperidade. O dinheiro começa a circular de forma leve, contínua, como se um grande rio tivesse sido liberado para nutrir a sua vida. E quando alcançar o último passo, algo único acontecerá. Não vou revelar agora, mas posso afirmar. No instante final, você enxergará no espelho a grandeza que sempre esteve presente em você, o magnetismo natural da riqueza que jamais deixou de existir. A verdade é direta. Nada do que você busca do lado de fora está ausente dentro de você. O momento ideal chegou. Inspire profundamente, aperte o play e caminhe comigo. As palavras que tocam seus ouvidos não são apenas sons, são frequências vivas. Cada sílaba carregada de intenção produz uma vibração que movimenta o universo ao seu favor. Toda palavra cria uma possibilidade. Quando você declara algo com fé, planta no terreno mais fértil que existe, o seu subconsciente. Assim como uma semente bem colocada na terra, essas afirmações brotam, se firmam e pouco a pouco substituem crenças antigas que sussurravam "você não consegue", por convicções brilhantes que ecoam "você nasceu para isso". À medida que você repete suas novas verdades com emoção, assume o papel de arquiteto da própria prosperidade. A ciência revela algo impressionante. O cérebro humano tem dificuldade em distinguir o que aconteceu de algo imaginado com profundidade emocional, especialmente quando essa imagem é reforçada por palavras. Por isso, quando afirmamos com constância e sentimento genuíno, novas conexões neurais surgem, tornando aquela ideia mais aceitada e real para o subconsciente. Se todos os dias você diz com firmeza, "o dinheiro chega até mim com facilidade", sua mente deixa de tratar essa frase como imaginação e passa a entendê-la como uma realidade em desenvolvimento. Vamos fortalecer a sua mentalidade próspera. Escreva nos comentários: "O dinheiro vem para mim de maneiras inesperadas e infinitas", porque acreditar nisso é o primeiro degrau para atrair abundância. Quanto mais afirmo, mais minha mente se alinha ao sucesso. Portanto, declare agora: "O dinheiro vem para mim de maneiras inesperadas e infinitas", e reafirme sua conexão com a riqueza. Assim que eu ler sua mensagem, vou reagir com um coração como sinal de apoio à sua jornada. Com o tempo, a sua percepção muda. Aquilo que antes parecia irrelevante, uma chance, uma porta aberta, uma ideia promissora, começa a chamar sua atenção. Isso acontece porque sua consciência passa a vibrar no campo da abundância e não mais no da escassez. Porém, repetir frases mecanicamente enquanto a mente vagueia não produz transformação. O segredo está na combinação de 3 elementos essenciais: clareza, emoção verdadeira e ação. Quando você afirma "sou um imã para oportunidades prósperas", é fundamental visualizar essa cena ganhando forma. Imagine um e-mail oferecendo uma parceria vantajosa, uma oferta inesperada, um projeto surgindo no momento certo. E junto dessa visualização, permita-se sentir gratidão como se tudo já estivesse acontecendo. Esse é o coração do ensinamento de Provérbios, capítulo 10, versículo 1. A palavra só se manifesta quando fé e intenção caminham lado a lado. E já que falamos de intenção, lembre-se, a lei da atração não age sozinha. Ela trabalha em conjunto com a sua postura diária. Enquanto você declara frases poderosas, o universo observa como você se movimenta. Mesmo o menor dos passos conta. Pense nas ideias que já teve e deixou guardadas. Agora escolha uma delas. Escreva, desenvolva e comece a dar forma. Por menor que seja, essa ação alimenta a engrenagem da prosperidade. Quando você declara "minhas ideias me enriquecem", o universo espera que
Você mostre isso com atitudes. A palavra é a semente, a ação é a água, a abundância é fluxo. Ela encontra quem se abre mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Isso se manifesta na forma como você pensa, nas palavras que usa e nas atitudes que toma. Então, vamos iniciar com algumas declarações. Adapte para sua forma natural de falar e diga: tudo o que eu toco prospera. Sinto gratidão por cada centavo que circula na minha vida. Receber além do esperado é o meu novo normal. Repita ao acordar, durante o dia ou antes de dormir. E, acima de tudo, faça essas afirmações com a convicção de que cada palavra está pavimentando o caminho da vida que você decidiu viver. Jamais subestime o poder de uma contribuição simples, seja atenção, energia ou ajuda financeira. Cada gesto é parte da engrenagem da prosperidade compartilhada. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja continuar alimentando esse ciclo, clique no botão Valeu abaixo e contribua com aquilo que sentir adequado. Pode ser 2, 5 ou 10 reais. Cada oferta é uma semente. E como você já aprendeu, sementes retornam multiplicadas. A gratidão funciona como um campo magnético invisível que atrai prosperidade de formas que a mente lógica nem sempre compreende. Quando você passa a reconhecer os pequenos milagres do dia a dia, o aroma de um café quente, um sorriso inesperado, o sol acariciando seu rosto, algo se reorganiza dentro de você e o universo responde com ainda mais motivos para agradecer. Não é otimismo raso, é uma transformação profunda na maneira como sua mente interpreta o mundo. A riqueza sempre esteve presente, escondida nos detalhes que uma mente focada na falta não conseguia enxergar. Essa mudança de olhar é o que converte escassez em plenitude. A primeira carta aos Tessalonicenses não diz para agradecer somente quando tudo está perfeito. O convite é para todas as situações. A gratidão genuína não depende de um cenário ideal. É uma escolha interna, um ato de fé que reconhece propósito até no caos. Agradecer por uma decepção que ensinou ou por uma força que surgiu em meio à dor é dizer ao universo: eu confio no processo. Essa confiança gera uma vibração tão potente que reorganiza circunstâncias ao seu redor. Novas oportunidades surgem, soluções aparecem e caminhos antes invisíveis se abrem. A abundância deixa de ser algo distante e passa a ser algo presente, reconhecível, palpável. A lei da atração funciona como um espelho. Quanto mais você vibra gratidão, mais cenas surgem para confirmar esse estado. Um simples obrigado muda o tom de uma conversa. Um diário de gratidão, com descrições específicas e sinceras, é capaz de reprogramar todo um padrão emocional. Estamos lidando com sementes plantadas no solo fértil do subconsciente. E com o tempo, elas germinam como coincidências, encontros inesperados e até situações de prosperidade que parecem milagres. A física quântica traz uma observação reveladora. O observador interfere no que é observado. Em outras palavras, quando você enxerga a sua vida através da lente da gratidão, você transforma aquilo que vê. Para aplicar isso de maneira prática, aprofunde-se nos detalhes. Em vez de apenas dizer, sou grato pela minha família, diga, sou grato pelo abraço caloroso do meu filho quando volto para casa, pelo conselho afetuoso da minha mãe, pela risada do meu parceiro que ilumina meu dia. Quanto mais vívida a imagem, mais intensa a emoção que ela desperta. E aqui está o centro de tudo. Emoção é combustível da manifestação. Se você agradece no modo automático, o efeito é superficial. Mas quando suas palavras vêm carregadas de verdade, com lágrimas nos olhos, calor no peito ou um arrepio que atravessa o corpo, você envia ao universo um sinal poderoso. E esse sinal tem força para transformar a sua realidade. Curiosamente, a gratidão dissolve a sensação de separação
Quando você agradece pelo ar que entra no seu peito, pela água que te refresca ou pelo alimento que vem da terra, algo dentro de você desperta. Você percebe que nunca esteve separado de nada. Deixa de se comportar como alguém que implora por migalhas da vida e assume o papel de co-criador consciente da própria realidade. Guarde isso como uma verdade inabalável. Cada pensamento de gratidão é como um tijolo firme construindo o caminho da sua nova vida. Há algo curioso nesse processo. Quanto mais você dá, seja um elogio sincero, alguns segundos ouvindo alguém ou um gesto simples de gentileza, mais a própria vida encontra formas de retribuir. Não porque exista uma regra rígida governando o universo, mas porque doar é o movimento natural da abundância que já habita em você. Experimente mudar o padrão agora mesmo. Agradeça por algo que normalmente você criticaria. O trânsito pode ser um exercício diário de paciência. Uma conta mais alta prova que você teve recursos para consumir e pagar. Até a dor pode conter um propósito, abrindo espaço em você para que futuras alegrias encontrem onde florescer. A vida não trabalha contra você, nem nos dias difíceis. Tudo colabora a seu favor, mesmo quando você não percebe. Quando essa consciência se instala, cada novo dia deixa de ser apenas uma repetição e passa a ser um convite, não apenas para receber, mas para celebrar a dança invisível entre o humano e o divino. A visualização criativa, longe de ser imaginação vazia, ativa áreas do cérebro ligadas às experiências reais. Quando você imagina com riqueza de detalhes o valor perfeito aparecendo na sua conta, o lar ideal ou uma viagem tão desejada, sua mente começa a aceitar essas imagens como parte de um futuro próximo. Está valorizando este conteúdo? Então clique no botão Valeu e apoie o nosso trabalho. Sua contribuição nos permite levar essa transformação a mais pessoas. O segredo está na nitidez. Quanto mais clara e real for a imagem mental, mais facilmente o subconsciente a reconhece como verdadeira, ajustando o seu comportamento para caminhar na direção dela. É assim que a sua nova vida financeira deixa de ser uma possibilidade distante e passa a se tornar destino. Não se trata de sonhar de maneira vaga, mas de construir mentalmente uma visão cheia de cores, texturas e emoções autênticas. Se você quer conquistar um carro novo, não se limite a visualizar o exterior dele. Sinta o cheiro dos estofados, o toque firme do volante, o som único do motor. Quando diferentes sentidos entram em cena, o cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, que aumentam sua motivação e enviam ao universo a mensagem: "Isso já é meu". Existe uma diferença profunda entre desejar e visualizar. O desejo é passivo. A visualização é ativa. Quando você cria mentalmente experiências cheias de emoção e energia, não está apenas sonhando, está programando sua realidade. É como se estivesse ensaiando o papel principal de um filme, onde você é o protagonista. E o mais impressionante, o cérebro não distingue o real do imaginado com intensidade. Ele simplesmente reage. E essa reação abre caminho para resultados. Vá além da imagem final. Crie também as cenas do percurso. Veja-se estudando com entusiasmo, enviando propostas com confiança, solucionando desafios com clareza. Essas imagens do processo ensinam ao cérebro que todo passo atual está conectado ao futuro que você está criando. Assim, o milagre não acontece apenas no destino final, mas em cada etapa do caminho. Se isso tudo parece místico, lembre-se, há décadas a ciência confirma o poder da visualização. Atletas profissionais usam esse recurso mental há muito tempo. Estudos mostram que imaginar um movimento ativa os mesmos músculos que seriam usados na prática real. Se isso funciona para o corpo, por que não funcionaria para a sua prosperidade? Seu cérebro é um arquiteto de padrões. Tudo o que é repetido mentalmente, ele tenta transformar em realidade.
A visualização não substitui a ação, mas direciona o caminho. É como programar um GPS antes de ligar o carro. Para aplicar, reserve 2 minutos pela manhã e 2 minutos à noite para criar cenas mentais intensas. Não é preciso muito tempo. O segredo mora na intensidade emocional. E quando surgir dúvida, lembre-se: toda sinfonia, toda invenção, todo edifício nasceu primeiro como imagem na mente de alguém. O que vemos no mundo físico é fruto da imaginação apaixonada de alguém que ousou visualizar o invisível. A mentalidade de prosperidade nasce de uma revelação transformadora. O dinheiro não é escasso, é energia em movimento. Muitos o enxergam como algo limitado, acreditando que o ganho de alguém significa a perda de outro. Mas quem vibra em frequências elevadas compreende que a riqueza é como o ar, invisível, abundante e sempre disponível para quem respira com confiança. O verdadeiro bloqueio não está na falta de recursos no mundo, mas na maneira como você se relaciona com eles. Se você enxerga o dinheiro como algo difícil, ele se distancia. Mas se o vê como uma extensão natural da sua energia criativa, ele flui com facilidade. Tudo começa na mente e tudo muda quando você aceita a abundância como um direito, não como uma exceção. Quando você deixa de ver notas e moedas apenas como objetos físicos e passa a compreendê-las como símbolos de valor, criatividade e troca, novas portas se abrem. Um salmo antigo ensina: não se preocupe, mas deleite-se no Senhor. A preocupação contrai, o deleite expande. Quando você sente antecipadamente a alegria pela prosperidade que está chegando, como uma criança sorrindo antes de abrir um presente, você sintoniza sua vibração com a frequência da recepção. Isso não é ingenuidade, é sabedoria emocional e espiritual. A mesma força que faz uma planta crescer em direção ao sol também atrai oportunidades para aqueles que mantêm fé e esperança. A lei da atração funciona como um eco. Tudo o que você emite retorna amplificado. Talvez sua mente ainda repita frases como dinheiro é complicado ou só os sortudos prosperam. E o universo apenas devolve essas crenças. Mas há um segredo precioso. Mudar crenças não é apenas repetir frases positivas, é encontrar evidências dentro da sua própria história de que o oposto é verdadeiro. Lembre-se daquela quantia inesperada que apareceu, daquela proposta que surgiu sem você esperar, daquela conta que você conseguiu pagar de forma surpreendente. Esses momentos foram sinais claros de que a abundância já circula ao seu redor. Use essas memórias como combustível para transformar seus padrões internos. Substitua a crença: preciso trabalhar duro demais para ter dinheiro, por o dinheiro chega a mim de maneiras simples, leves e múltiplas. Diga isso com emoção, como uma verdade viva. O impacto é profundo. Sua percepção se expande e seu radar interno passa a identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. Um curso que pode elevar seu nível. Um hobby com potencial financeiro. Uma pessoa com perfil estratégico. O dinheiro nunca esteve ausente. O que despertou foi a sua consciência. Experimente um exercício durante 7 dias. Observe todos os seus pensamentos sobre dinheiro. Não critique, apenas registre. Você vai identificar raízes antigas, frases como: o dinheiro afasta as pessoas, ricos são frios, na minha família sempre faltou. São esses padrões silenciosos que sabotam sua prosperidade mais do que qualquer número na conta. Quando trazemos essas crenças à luz, elas começam a perder força e nesse espaço vazio, novas sementes podem germinar. Afirme com intenção: o dinheiro amplia minha capacidade de ser generoso. A prosperidade me permite honrar quem amo. Prosperar é meu direito natural. É importante reconhecer uma verdade que poucos querem admitir. A abundância não espera você estar completamente pronto.
Ela aparece todos os dias, disfarçada em ideias que você ignora, em conversas que você evita, em oportunidades que adia. O salto quântico não acontece quando você pergunta: será que eu posso? Ele surge quando você afirma com convicção: isso me pertence por essência. Essa declaração não é arrogância, é reconhecimento espiritual. Você já é suficiente para atrair, manter e multiplicar riqueza. O dinheiro não é um prêmio entregue no final da jornada, mas um companheiro que surge no caminho quando você avança com fé, mesmo sem ver todos os passos. Cada movimento intencional cria espaço para milagres financeiros. A ponte entre sonho e realidade concreta se chama ação inspirada. Esse é o elo que muitos ignoram. É o vento que movimenta o barco, mesmo quando o horizonte está encoberto. Enquanto alguns esperam a chance perfeita ou uma grande revelação, aqueles que prosperam compreendem um segredo antigo. Mover-se traz mais clareza do que ficar parado. Cada atitude, por menor que pareça, comunica ao universo que você está comprometido com aquilo que deseja. A ideia não é agir por desespero, mas seguir a inquietação sagrada que nasce quando sua alma está alinhada com o propósito. Mesmo quando os resultados ainda não aparecem, a intuição continua sendo a bússola que aponta o caminho. O livro de Provérbios apresenta um contraste claro. Enquanto o preguiçoso se perde em desejos que nunca viram frutos, a pessoa diligente desfruta de colheitas abundantes. Mas a diligência, na visão bíblica, não significa esforço cego, e sim ação guiada por propósito. Imagine um agricultor lançando sementes em um solo escuro. Ele não desenterra a semente todo dia para ver se já brotou. Ele confia no processo invisível e, ao mesmo tempo, faz o que lhe cabe. Rega, protege, espera. A vida financeira segue a mesma lógica. Quanto mais você se move com fé, mais o universo encontra caminhos para preencher os espaços entre seus passos. A lei da atração nunca significou cruzar os braços e esperar que milagres caiam do céu. Ela é uma dança entre a inspiração que chega e a disciplina de colocá-la em prática. Não é coincidência que as maiores oportunidades apareçam quando você está em movimento. Um cliente pode aparecer no meio de um projeto em andamento. Uma ideia extraordinária pode surgir enquanto você está em movimento. Um parceiro pode se aproximar justamente depois que você decide tirar sua visão do papel. O universo não responde à estagnação. Ele responde à energia que se move. Quando você começa a construir sua ponte em direção ao sonho, os recursos começam a se manifestar. Isso não é magia, é coerência entre intenção e ação. Experimente um exercício simples. Em vez de criar uma lista enorme de metas distantes, escolha hoje a menor atitude possível que você pode realizar agora. Essa ação, ainda que pareça pequena, pode ser a centelha do seu próximo salto financeiro. Talvez seja responder aquele e-mail esquecido, dedicar alguns minutos a uma pesquisa importante ou, enfim, fazer aquela ligação que você vem adiando há semanas. O tamanho da ação não é o ponto principal. O que realmente importa é o impulso inicial. Pequenas atitudes diárias funcionam como válvulas que mantêm o fluxo da prosperidade em movimento, impedindo que os canais se fechem por falta de uso. O que parecia irrelevante se transforma em estrutura sólida, capaz de sustentar milagres concretos. Existe uma verdade silenciosa sobre persistência que quase nunca é falada. Ela não depende de força bruta, e sim de flexibilidade emocional. Os verdadeiros prósperos não são aqueles que nunca caem, e sim os que se levantam com rapidez sempre que escorregam. Para essas pessoas, uma resposta negativa não é apenas uma porta fechada, é degrau. Um atraso não é bloqueio, é período de preparo. Quando você deixa de enxergar os obstáculos como sentenças finais e começa a enxergar
luz como provas do seu compromisso com o próprio destino, tudo muda de significado. Nesse estágio, a ação inspirada se torna indispensável. Agir não deve ser um peso, mas uma consequência natural do entusiasmo interior. Quando seus gestos cotidianos são expressão daquilo que já aquece o seu coração, o trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser missão. O artista não pinta porque precisa cumprir uma tarefa. Ele cria porque essa é a forma de existir. Da mesma maneira, a pessoa próspera não vive correndo atrás de dinheiro, ela segue sua curiosidade, seus talentos e sua vocação para resolver problemas. O dinheiro se torna resultado inevitável desse fluxo criativo. Se você deseja trazer tudo isso para a prática, crie um pequeno ritual matinal. Antes de abrir notificações ou mergulhar nas redes sociais, pare, respire profundamente e pergunte a si mesmo qual é a única ação que, se for realizada hoje, o aproximará da vida financeira que você deseja viver. Em seguida, execute essa ação com total presença. Esse simples hábito pode iniciar uma onda de conquistas. Uma atitude tomada com clareza logo no início do dia tem o poder de mudar toda a jornada e, pouco a pouco, remodelar a realidade. Não se trata apenas do que você conquista externamente, mas da pessoa que se torna internamente. Alguém que honra os compromissos que faz consigo, alguém que age com integridade em relação ao que afirma desejar. Essa identidade é o alicerce de toda riqueza consistente. Quando o fluxo de dinheiro começa a aparecer com mais força, você não será pego de surpresa, porque já terá se transformado no tipo de pessoa que o dinheiro procura. Persistir deixa de ser uma guerra contra a vida e se converte em uma dança com ela. Aquela voz íntima que insiste em falar mesmo nos dias difíceis não é teimosia, é lembrança do caminho. O mapa completo da abundância nem sempre está visível, mas a bússola está instalada dentro de você. Os tesouros mais valiosos costumam estar logo depois do ponto em que muitos desistem. Por isso, continue avançando um passo de cada vez. Tudo faz parte da preparação para aquilo que já é seu por herança divina. Quando o tempo certo chega, você olha para trás e enxerga sentido em cada esforço, em cada recomeço, em cada decisão tomada com fé, mesmo quando a paisagem era incerta. É justamente aí que a generosidade se revela como um dos grandes paradoxos da abundância. Quanto mais você oferece com o coração aberto, mais o universo encontra maneiras criativas de devolver multiplicado. Isso não é uma conta fria de ganhar e perder, é um movimento energético parecido com o mar, que recua apenas para retornar com mais intensidade. Antes de prosseguir, permita que essa verdade seja sentida dentro de você. Escreva nos comentários: minha mente está programada para o sucesso, porque tudo aquilo em que acredito ganha forma. Se me enxergo como uma pessoa bem-sucedida, minhas atitudes acompanham essa visão. Deixe escrito: minha mente está programada para o sucesso. Vou responder com um coração como sinal de apoio à sua caminhada. Doar com alegria é uma das mensagens mais poderosas que você pode enviar ao universo. Quando você contribui com a convicção de que tem o suficiente para compartilhar, uma engrenagem espiritual se coloca em movimento. É como se o próprio cosmos declarasse que quem flui jamais seca, porque a fonte da abundância é inesgotável. Nesse olhar, o dinheiro deixa de ser ponto final e passa a ser parte do fluxo da vida, como o sangue que circula e nutre cada célula do corpo. Esse é o núcleo da verdadeira generosidade, como é ensinado na segunda carta aos Coríntios. Não se trata de dar por medo, culpa ou pressão externa. A doação que abre portais é aquela que nasce de modo espontâneo, fruto de um coração tranquilo. Existe uma diferença enorme entre sentir que é obrigado a doar e desejar, com alegria, compartilhar o que tem. A primeira atitude nasce do medo e contrai o fluxo.
A segunda nasce da confiança e expande tudo. Quando você presenteia alguém com um livro que transforma, quando entrega uma gorjeta generosa a quem o atendeu com carinho ou apoia uma causa alinhada aos seus princípios, você entra em um ciclo antigo e sagrado, o mesmo que leva os rios ao oceano para que depois retornem em forma de chuva e tragam novamente vida à terra. A lei da atração funciona como um circuito em harmonia. Aquilo que você coloca no mundo volta intensificado. Mas há um segredo que quase ninguém menciona. A generosidade só cria movimento real quando é livre, sem segundas intenções, sem cobranças internas e sem a expectativa de ser aplaudido de imediato. É como plantar sementes e resistir à tentação de cavar a terra todos os dias para ver se já brotaram. Esse comportamento sufoca o milagre. A colheita floresce quando você oferece e segue confiante, certo de que o universo encontrará meios criativos e inesperados de trazer a resposta. Em muitos casos, essa resposta chega por caminhos que a mente lógica jamais conseguiria prever. Você pode testar essa verdade com um exercício simples. Durante a próxima semana, pratique o ato de doar todos os dias. Pode ser dinheiro, tempo, atenção, uma palavra de incentivo ou um conhecimento que ilumina. Observe como o seu campo energético se expande. Aos poucos, você começará a sentir uma leveza diferente, como se estivesse sendo conduzido pela correnteza da vida em vez de lutar contra ela. O mais impressionante é que quanto mais você se doa com alegria, mais surpresas favoráveis surgem. Um desconto inesperado, a ligação de um cliente indicado por alguém, uma ideia lucrativa que aparece em um momento de descanso. Tudo isso são sinais de que você se tornou um canal aberto e justamente por isso, a abundância passa a fluir através de você. O dinheiro que entra na sua vida não precisa ser visto como ponto final, mas como parte de um fluxo constante. Ele pertence ao universo e apenas passa pelas suas mãos. À medida que você demonstra a capacidade de administrar com equilíbrio e sabedoria, o medo da falta começa a perder espaço. Você percebe que até os gestos mais simples, como compartilhar com amor o equivalente a R$ 10, podem se multiplicar de maneiras surpreendentes. Isso não é truque. É consequência de uma generosidade verdadeira que muda a forma como você enxerga o mundo e aguça seus sentidos para perceber oportunidades que antes passavam invisíveis. E se o pensamento surgir dizendo que você quase não tem nem para si, aqui está um segredo antigo. Comece mesmo assim. Uma pequena oferta feita com entusiasmo possui um valor energético maior do que grandes contribuições feitas por obrigação. O universo não contabiliza apenas valores materiais, ele reconhece intenções. Quando você partilha o pouco que tem com alegria, envia uma mensagem muito clara: eu confio. E onde existe confiança, os milagres financeiros encontram espaço para acontecer. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja manter o fluxo da abundância em expansão, considere apoiar este canal. Qualquer quantia, seja o equivalente a 2, 5 ou 10 reais, representa uma semente lançada em um solo fértil de prosperidade compartilhada. Esse gesto não apenas sustenta este trabalho, como também envia ao universo um sinal poderoso de que você está pronto para receber de volta de maneira multiplicada. Clique no botão "Valeu com alegria", como quem celebra, e não como quem cumpre uma obrigação. Declarar prosperidade não tem relação com vaidade. Tem a ver com alinhar o seu interior à inteligência infinita que governa o universo. Enquanto muitas pessoas aguardam sinais visíveis para então acreditar, você é convidado a seguir na direção oposta. Acreditar primeiro, para que as evidências apareçam. Cada palavra de abundância que você pronuncia, cada afirmação que ecoa na sua mente, funciona como uma martelada moldando algo invisível que em breve se tornará palpável.
A verdadeira riqueza não começa no extrato bancário, mas na forma como você se descreve em silêncio, quando ninguém está olhando, quando afirma com firmeza: eu sou próspero. Mesmo em meio às dificuldades, essas palavras constroem uma ponte entre o presente e o futuro de abundância que já existe em potencial. A promessa descrita na carta aos Filipenses é muito clara. Deus supre todas as suas necessidades, não apenas algumas, não somente as mais básicas, mas todas. É importante compreender o detalhe. Não se trata de alimentar caprichos vazios, mas de receber provisão para sustentar um propósito maior. A abundância divina atua em profundidade. Quando você declara, eu sou rico, não está se conectando à ganância, e sim à fonte inesgotável que deseja fluir através de você. Cada declaração que você faz funciona como uma chave, girando lentamente na fechadura do invisível, liberando recursos que sempre estiveram reservados para você, apenas aguardando o momento certo para emergir. Ter fé, neste contexto, não é ficar parado esperando o destino agir, mas sim avançar com coragem, mesmo quando o caminho ainda não está completamente iluminado. A lei da atração atinge sua potência máxima quando é aplicada de maneira disciplinada, dia após dia. Afirmações como recebo riqueza de todas as direções não são frases bonitas, são comandos diretos para o cérebro e para o universo. A neurociência confirma. Pensamentos positivos repetidos com constância reestruturam fisicamente o cérebro, formando novas conexões que facilitam a percepção de oportunidades. Você passa a enxergar soluções onde antes só via muros. Mas lembre-se, declarar prosperidade não significa negar os obstáculos, e sim escolher focar no terreno fértil que continua existindo, mesmo durante a seca. A sua voz interior é o arquiteto da sua realidade externa. Tijolo por tijolo, você constrói o palácio da sua abundância. Para tornar isso prático, estabeleça um ritual diário. Olhe para si no espelho todas as manhãs e com firmeza afirme: o universo trabalha por mim. Tudo o que preciso está vindo em minha direção agora. Talvez no início essa frase pareça estranha, como uma roupa nova ainda não ajustada ao corpo. Mas com o tempo, essa identidade vibracional se encaixa naturalmente. Logo, você começará a notar coincidências precisas, respostas inesperadas, encontros significativos e oportunidades que surgem exatamente na hora certa. A vida passa a se organizar como se fosse uma engrenagem perfeita. Porque quando você declara, acredita, sente e age, a abundância inevitavelmente responde. Bob Proctor ensinava que a lei da atração não é um truque, mas uma lei universal, tão precisa quanto a gravidade. Ela não reage a desejos superficiais, mas à vibração constante que você emite. Isso significa que querer prosperidade não basta. É necessário vibrar como alguém próspero, pensar como alguém próspero e agir como alguém que já vive em abundância. Se este conteúdo está iluminando sua jornada e você deseja aprofundar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Os membros recebem conteúdos exclusivos, benefícios especiais e fazem parte de uma comunidade comprometida com o crescimento financeiro e espiritual. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e junte-se a essa caminhada. Bob Proctor também dizia que tudo no universo é energia em movimento, inclusive você. Tudo o que pensa, sente e acredita emite sinais ao campo quântico ao seu redor. E o universo, como um espelho gigantesco, devolve exatamente aquilo que você transmite. Pensamentos de falta geram falta. Pensamentos de abundância criam circunstâncias favoráveis. A chave está na reprogramação da mente subconsciente, onde vivem as crenças que determinam seus resultados. Repetir afirmações, visualizar com nitidez e sentir profundamente aquilo que você deseja
São práticas que reescrevem esses padrões internos. Quando essa mudança acontece, o mundo exterior inevitavelmente se ajusta. Outro princípio poderoso que Bob ensinava é o sentimento de merecimento. Muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas, silenciosamente, carregam culpa ou a sensação de não serem dignas. Essa contradição bloqueia o fluxo da abundância. Quando você verdadeiramente acredita que merece receber, abre as comportas para o universo entregar. Ele também reforçava que a confiança precisa vir antes da evidência. A verdadeira fé se revela quando você age como se aquilo que deseja já fosse real. Esse é o famoso agir como se já fosse. Ao fazer isso, sua vibração se alinha à realidade que você deseja atrair. Um erro comum, segundo Bob, é esperar motivação para começar. A motivação não aparece antes, ela nasce do ato de agir. Quando você dá o primeiro passo, mesmo sem certezas, o universo responde com sinais, direções e encontros que confirmam sua decisão. A ação inspirada é a ponte que liga o desejo à realização. Bob também falava sobre foco. Aquilo que você mantém na mente com constância acaba se manifestando. Quem concentra a atenção nas dívidas, cria ainda mais dívidas. Quem direciona o pensamento para a liberdade financeira, abre espaço para soluções e oportunidades. A atenção é o combustível da criação. Tudo o que recebe foco cresce. Para Bob, a imaginação era o maior poder humano. Ele dizia que tudo começa na mente. Se você é capaz de visualizar uma cena em detalhes e sustentá-la com emoção, mais cedo ou mais tarde ela se tornará realidade. A mente não diferencia aquilo que é real do que é intensamente imaginado. Visualizar com fé é criar silenciosamente. Esse processo está ligado também ao ambiente em que você se insere. Proctor ensinava que nos tornamos aquilo que consumimos, ouvimos e repetimos. Por isso, cercar-se de pessoas positivas, consumir conteúdos que elevam a mentalidade e evitar conversas negativas são atitudes essenciais. Ele lembrava ainda que prosperidade não é apenas dinheiro, é equilíbrio, propósito e generosidade. Quando você se conecta com algo maior do que si mesmo, o dinheiro deixa de ser o objetivo final e passa a ser instrumento de expansão do bem. Outro ponto central: é preciso coerência entre pensamento e emoção. Não adianta pensar em prosperidade e sentir medo ao mesmo tempo. O sentimento é o verdadeiro ponto de atração. A gratidão era para Bob um dos fundamentos mais fortes para manter a mente no estado vibracional correto. Agradecer pelo que já existe e também pelo que está chegando reforça sua confiança no processo. Gratidão genuína não implora, ela reconhece. E esse reconhecimento abre portas invisíveis. Clareza de propósito é outro elemento essencial. Muitas pessoas dizem querer dinheiro, mas não sabem para quê. O universo responde com precisão a intenções detalhadas. Quando você define metas específicas, seu subconsciente passa a agir como um radar, atraindo informações e oportunidades alinhadas ao seu objetivo. Visualizar não é apenas criar uma imagem parada, mas construir um filme completo, com sons, sensações e emoção. Quanto mais real a experiência interna, mais rápida será a manifestação externa. Bob também ensinava que é necessário ignorar as aparências presentes quando elas não refletem o que você deseja. O mundo externo é apenas reflexo do que você vibrou anteriormente. Se algo ainda não mudou, é porque a mudança interna ainda está amadurecendo. Fé é agir de acordo com aquilo que se quer, mesmo antes de ver o resultado. A autoconfiança também era um ponto crucial. Quando você se reconhece como alguém valioso, naturalmente se abre para receber mais. Ele dizia que elevar a autoestima aumenta sua capacidade de atrair, porque você passa a se enxergar como alguém apto a administrar grandes bênçãos.
O conceito de decisão era central. Tudo muda no instante em que você decide de maneira firme e definitiva. Não é uma escolha tímida, mas uma decisão que fecha todas as outras possibilidades. Esse tipo de decisão cria um campo energético que mobiliza recursos, pessoas e ideias a seu favor. Bob afirmava que todas as pessoas carregam dentro de si o que precisam para prosperar. O problema nunca foi falta de capacidade, mas excesso de bloqueios, crenças herdadas e medos. Quando esses padrões se dissolvem e são substituídos por novas ideias, a vida responde de forma completamente diferente. Para ele, abundância não é privilégio, é estado mental. Não importa o passado ou a origem, o ponto de virada sempre está no presente, naquilo que você escolhe pensar e sentir agora. Até as histórias de dor podem se transformar em narrativas de vitória quando existe consciência do poder criador que vive em cada pessoa. A constância era vista como uma força gigantesca. O poder não está em fazer afirmações de vez em quando, mas em criar uma rotina de alinhamento diário. A repetição molda a identidade, e a identidade determina o comportamento. Quando você age como alguém próspero, o universo simplesmente acompanha. Você não chegou até este momento por acaso. Existe um motivo para sua mente estar desperta e buscando uma nova realidade. A abundância que você deseja já começou a se mover na sua direção. Cada atitude consciente, cada escolha alinhada e cada pensamento elevado estão formando o seu futuro agora. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido, mas isso não significa ausência. Tudo que nasce no invisível primeiro germina na fé e depois floresce no mundo físico. Por isso, siga, não pare. Você está mais perto do que imagina. As maiores transformações da vida começam com uma única decisão: continuar. Continuar acreditando quando o mundo duvida. Continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho completo. O universo honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor tenta dizer o contrário. A mudança que você procura nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve em você. Essa nova realidade está sendo formada dentro de você neste exato instante. Quando a sua mente se alinha com o propósito certo, nenhuma barreira permanece de pé. Aquilo que antes parecia distante ou impossível começa a se tornar natural no momento em que você assume de forma consciente o papel de criador da própria história. Você não é refém das circunstâncias, você é o projetista da sua trajetória. Tudo o que você inicia com fé, o universo completa com sinais, caminhos e milagres. Use esse poder com direção. Acorde todos os dias, lembrando quem você está se tornando. Alimente a mente com palavras de encorajamento. Escolha conteúdos que reforcem a visão de futuro que deseja viver. Quanto mais você repete esse exercício, mais automático ele se torna. Você já carrega recursos, clareza e força. Agora é hora de agir como alguém que já venceu. Caminhe com a postura de quem já recebeu aquilo que pediu. Fale com a certeza de quem já vive a melhor fase da vida. O universo responde à ousadia. Não aguarde condições perfeitas. A vida favorece quem se move, mesmo sentindo medo, mesmo sem ter todos os detalhes organizados. Conquistas grandiosas nascem de gestos pequenos, feitos com sinceridade e coração inteiro. Dê esse passo hoje e perceba o apoio invisível se manifestando. Lembre que tudo está se organizando a seu favor, mesmo quando o cenário parece contrário. Cada desafio é um degrau que eleva você. Cada dúvida superada é uma porta que se abre. Você é muito mais forte do que imagina e está mais preparado do que supõe. Para seguir evoluindo nesse caminho, clique no vídeo que aparece na tela. Ele representa a continuidade deste estudo e vai aprofundar ainda mais o seu processo de manifestação e alinhamento com a abundância.
Não pare aqui. O melhor ainda está à sua frente. O fato de você estar conectado a esta mensagem já prova que não aceitou viver uma existência mediana. Você decidiu por algo maior, e essa decisão tem peso espiritual. O universo reconhece quem move os pés com intenção e responde com oportunidades inesperadas. Não importa quantas vezes você recomeçou, cada tentativa foi apenas mais um degrau em direção à vitória. Cada erro que você enfrentou trouxe consigo um mestre escondido. A verdadeira prosperidade não exige perfeição, ela pede constância. Você está sendo lapidado, preparado e fortalecido para sustentar a abundância que se aproxima. Porque não se trata apenas de conquistar. É sobre manter, multiplicar e permitir que transborde para outras vidas. Comece a se enxergar com os olhos voltados para o futuro. Veja-se como a versão vitoriosa, que já deixou os medos no passado, que desfruta de liberdade, que inspira quem está ao redor. Essa imagem não é fantasia, é um mapa interno. Quanto mais você alimenta essa visão, mais o universo colabora para torná-la concreta. Celebre cada avanço, mesmo os que parecem discretos. Cada passo tem importância. Cada escolha alinhada aproxima você do destino que sonha. E, em um momento que talvez pareça inesperado, aquilo que parecia distante estará bem diante de você, pronto para ser vivido. O impossível só permanece como impossível até que alguém como você decida romper o padrão. Você já está pronto, não porque tudo esteja perfeitamente organizado, mas porque dentro de você despertou uma força que não voltará a dormir. Cuide dessa chama. Siga para o próximo vídeo que aparece na tela. Ele faz parte dessa jornada e vai conduzir você ainda mais fundo nesse processo de transformação. A vida é construída nos bastidores antes de aparecer no palco. Tudo aquilo que você deseja já está sendo desenhado em planos invisíveis, em dimensões que os olhos ainda não alcançam. Esse preparo silencioso faz parte do caminho, pois amplia sua fé, estica a sua paciência e desenvolve a maturidade necessária para administrar o que está vindo. Assim como um artista ensaia longe do público antes da estreia, você está ensaiando diariamente para viver a grande obra que o universo reservou. Quando o dinheiro é visto apenas como número em conta, ele perde seu verdadeiro significado. Na essência, ele é energia, movimento, fluxo constante. Quanto mais você compreende essa verdade, mais leve se torna o relacionamento com as finanças. A abundância não foi criada para aprisionar, mas para libertar. E quando a liberdade financeira chega, o coração ganha espaço para se dedicar ao que realmente importa: servir, evoluir e inspirar outros. A constância é o diferencial entre quem apenas imagina e quem realmente concretiza. Um comportamento repetido dia após dia se transforma em hábito, e o hábito constrói uma identidade. Quando você escolhe pensar, falar e agir como alguém próspero, dia após dia, cria um padrão que o universo jamais ignora. Uma vibração consistente se torna um farol que atrai situações compatíveis com a nova realidade que você está assumindo. Não permita que o medo da escassez dite as regras da sua jornada. Esse medo ergue barreiras invisíveis que impedem o fluxo de chegar até você. A fé faz o contrário. Ela constrói pontes que conectam o dia de hoje ao amanhã que você deseja. Sempre que você escolhe confiar, mesmo sem ter todas as respostas, abre passagem para que recursos inesperados encontrem o caminho até a sua vida. O propósito é o grande motor da verdadeira prosperidade. Dinheiro sem propósito cria vazio. Quando os recursos servem a algo maior, ganham significado eterno. A abundância que chega até você não deseja ficar parada, mas se multiplicar em atitudes de generosidade, projetos que curam, mensagens que despertam, sementes plantadas em outros corações.
É assim que a riqueza se perpetua e se expande. Sua mente é um terreno fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Se a semente é dúvida, a colheita será insegurança. Se a semente é fé, o que retorna são milagres. Não há como escapar dessa lei. Por isso, tenha zelo com aquilo que pensa e com as frases que repete em silêncio. Cada pensamento é uma instrução enviada ao universo. Escolha criar comandos que fortaleçam a vida abundante que você deseja viver. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas para esculpir o futuro. Quando você fecha os olhos e imagina a vida que deseja com detalhes, o seu cérebro reage como se estivesse vivendo aquela experiência agora. Ele não sabe diferenciar o real do intensamente imaginado. É nesse ponto que engrenagens invisíveis começam a se mover, alinhando pessoas, situações e oportunidades que antes estavam escondidas. A gratidão mantém as portas da abundância abertas. Reconhecer o que já existe é importante, mas agradecer antecipadamente pelo que ainda está vindo é um ato de fé que reorganiza a realidade a seu favor. Essa prática simples transforma o coração e atrai experiências que confirmam a sua confiança no processo. Não existe fracasso definitivo, existem lições em disfarce. Cada queda fortalece a resiliência, cada espera treina a paciência, cada obstáculo aperfeiçoa a sua identidade. Quando você passa a enxergar os desafios como parte do treinamento, percebe que tudo o que viveu até aqui foi preparação para o que está chegando. O ambiente em que você vive influencia diretamente sua vibração. Palavras de desânimo, notícias cheias de medo e convivência com pessoas que desacreditam de tudo são como sementes de escassez lançadas no seu jardim interior. Em contrapartida, quando você se rodeia de mensagens de fé, amizades que torcem por você e conteúdos que inspiram, cria um campo magnético capaz de atrair o extraordinário. A generosidade aciona circuitos invisíveis de prosperidade. Quando você doa com alegria, sem importar o valor, envia ao universo a mensagem de que já vive em abundância. E o universo, em resposta, encontra maneiras criativas de devolver multiplicado aquilo que saiu das suas mãos. Esse movimento cria um fluxo contínuo que mantém a energia financeira circulando. Existe um poder especial em começar, mesmo sem ter todas as condições ideais. Muitas pessoas adiam seus sonhos esperando um cenário perfeito, mas o universo se move em resposta a gestos de coragem. O primeiro passo, por menor que pareça, abre trilhas que antes estavam escondidas. O futuro não se constrói com espera, e sim com ação inspirada. Você já guarda dentro de si tudo o que precisa para prosperar. As respostas não estão fora, estão na sua capacidade de acessar a força criativa que vive no seu interior. Quando você se conecta a essa fonte, percebe que os únicos limites que existiam foram os que a própria mente criou. Romper esses muros internos é libertar o potencial infinito que sempre esteve aí. A confiança em si mesmo funciona como um verdadeiro imã de oportunidades. Quem acredita no próprio valor age de maneira diferente e esse comportamento abre novas portas. Pessoas confiam em quem transmite firmeza. Negócios aparecem para quem demonstra clareza. Portas se escancaram para quem caminha com postura de vencedor. Seus sonhos são sementes celestiais, plantadas em sua consciência. Eles não surgiram por acaso. Eles existem porque você já carrega a capacidade de torná-los realidade. Ignorar um sonho é recusar um presente espiritual. Abraçar seus sonhos, especialmente os mais ousados, é reconhecer que o universo não desperdiça inspiração. A riqueza começa dentro. O saldo na conta é apenas reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo. Quando sua mente está programada para a falta, o dinheiro passa rápido e não se fixa. Quando sua consciência desperta para a abundância, os recursos encontram estrutura para permanecer e crescer em suas mãos. O cenário externo obedece ao estado interno. A fé
é a matéria-prima dos milagres. Não é somente acreditar em teoria, é se comportar como quem já recebeu. Esse posicionamento cria uma frequência tão intensa que o universo precisa responder. Cada atitude coerente com a sua visão é uma declaração silenciosa de confiança, e essa confiança mobiliza toda a realidade a seu favor. A disciplina é a arte de repetir o que funciona até que se torne natural. Visualizações, afirmações e momentos de gratidão podem parecer simples, porém, quando praticados com constância, remodelam a sua identidade. Você deixa de ser alguém que corre atrás da prosperidade e passa a ser a própria prosperidade em movimento. Jamais espere pelo cenário ideal, porque ele simplesmente não existe. O único momento realmente disponível é este agora. Cada instante de dúvida é um passo perdido rumo à vida que você deseja construir. Coragem não significa a ausência completa de medo, mas sim a disposição de avançar mesmo sentindo insegurança. É enquanto você se move que os próximos degraus aparecem. E lembre-se, você nunca caminha sozinho. Existem forças invisíveis atuando por trás do que seus olhos alcançam, organizando detalhes, aproximando pessoas, alinhando circunstâncias. O universo responde ao que você vibra. Deus sustenta cada escolha feita com fé. E a energia que você emana atrai aliados, conexões e oportunidades que confirmam diariamente que você está trilhando o caminho correto. A abundância não é uma rota solitária. Ela é marcada por encontros providenciais, parcerias inesperadas e milagres discretos que provam que tudo está funcionando a seu favor. A prosperidade floresce quando você aprende a confiar no movimento do invisível. Cada vez que entrega ao universo o desejo mais profundo do seu coração, você envia um sinal claro de prontidão. Essa entrega dissolve inquietações e abre espaço para portas surpreendentes se abrirem diante de você. Prosperar não é correr desesperadamente atrás de algo. Prosperar é entrar em tal estado de alinhamento que aquilo que você necessita se aproxima naturalmente. O futuro não é fruto do acaso. Ele é moldado pelas escolhas silenciosas que você cultiva todos os dias. A organização dos seus pensamentos ao amanhecer, os conteúdos que decide ouvir, as conversas que aceita alimentar, tudo isso gera a energia que nutre o seu destino. O que é pequeno se acumula, o que é repetido ganha força. E quando você menos percebe, sua vida se transforma por inteiro. O silêncio é uma linguagem poderosa. Nos momentos em que tudo parece parado e nenhuma resposta surge, é ali que as raízes estão se fortalecendo. A ausência de sinais não significa abandono, significa preparação. A semente germina no escuro antes de romper a terra. Da mesma forma, sua abundância está tomando forma em dimensões que seus olhos ainda não enxergam. Cada pensamento que você escolhe é uma peça invisível moldando a realidade externa. Palavras de medo constroem muros, palavras de fé constroem escadas. Jamais subestime a força de uma afirmação simples, porque ela é como um tijolo sendo colocado no edifício da sua vida. A verdadeira abundância não se limita ao acúmulo de bens materiais. Ela se manifesta como plenitude emocional, saúde vibrante, relações saudáveis, trabalho com propósito e descanso com leveza. O dinheiro é parte do processo, mas não é o centro. Ele ganha valor quando se torna ferramenta para ampliar o bem e multiplicar a alegria. E você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro,
está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Nossa missão continua. Existe uma força criadora dentro de você que está sempre pronta para se expressar. Quando os ruídos da dúvida se aquietam, você passa a ouvir a voz suave da inspiração. É nela que nascem as ideias inovadoras, projetos transformadores e caminhos que antes pareciam inexistentes. A intuição é a linguagem do divino conversando silenciosamente com você. O tempo não é um inimigo, é um aliado. O que hoje parece espera, amanhã será reconhecido como aperfeiçoamento. Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo exato, preparando você para receber aquilo que já é seu por direito. Confie no ritmo da vida. Aquilo que é seu está vindo e chegará no instante perfeito. A alegria é uma frequência que expande o fluxo da prosperidade. Quando você celebra pequenas vitórias, sinaliza ao universo que está pronto para celebrar conquistas maiores. Um sorriso sincero, uma gratidão espontânea, um coração leve. Tudo isso cria um campo vibracional que atrai situações positivas. Quem vive celebrando encontra motivos infinitos para continuar celebrando. Nada na sua história foi desperdiçado. Cada dor, cada frustração, cada lágrima moldou sua força e ampliou sua capacidade de receber. Experiências difíceis não são muros permanentes, mas sementes de sabedoria. O ouro mais puro é o que suporta o fogo mais intenso. E o mesmo acontece com você. A visão de futuro é o mapa que orienta seus passos no presente. Quando você mantém viva a imagem de quem deseja se tornar, não importa o caos ao redor, seu coração permanece estável. Essa visão funciona como uma estrela guiando o viajante na noite escura. O dinheiro é apenas uma forma entre muitas pelas quais a abundância se revela. Existem riquezas invisíveis tão valiosas quanto ideias iluminadas, saúde profunda, amizades verdadeiras, oportunidades inesperadas. Quando você aprende a honrar essas riquezas, o universo entende que está pronto para receber também prosperidade financeira. Quem é fiel no pouco abre caminho para ser confiável no muito. A disciplina espiritual transforma intenções em realidade. Orar, meditar, agradecer, visualizar. Nada disso é isolado. Quando repetimos essas práticas diariamente, elas moldam nossa vibração. Uma gota sozinha parece insignificante, mas reiterada, ela fura pedra. Assim também, suas declarações moldam o seu destino. As palavras são sementes lançadas no campo quântico. Cada afirmação verdadeira ativa frequências que reorganizam circunstâncias. O universo responde à clareza. Declare sua prosperidade com emoção, sabendo que cada sílaba é um decreto criador. Não se preocupe se outros não compreenderem sua fé ou seus rituais. A manifestação é íntima, pessoal e profunda. O que hoje parece exagero para alguns, amanhã será testemunho da sua vitória. A inspiração nunca aparece à toa. Aquela ideia no banho, aquela solução que surge no descanso, tudo isso são respostas do universo à sua vibração. Registre, valorize e observe essas pequenas luzes, porque frequentemente são chaves que abrem portas gigantes. A generosidade é a arte de multiplicar o invisível. Quando você doa com o coração, não perde, expande. Assim como o agricultor esvazia o celeiro para receber a nova colheita, você também precisa liberar para que o fluxo continue. Quanto mais você dá, mais se torna um canal por onde a abundância circula.
Sua identidade é formada por cada escolha que você honra. Cada vez que você escolhe confiar em vez de temer, fortalece sua versão mais próspera. Cada decisão alinhada ao seu propósito é uma declaração silenciosa ao universo de quem você realmente é. E o universo responde a essa clareza, trazendo circunstâncias que afirmam essa nova identidade. Os desafios são convites disfarçados. Eles empurram você para fora da zona de conforto e revelam capacidades que nem sabia que tinha. O que parece bloqueio, muitas vezes é convite para desenvolver novas habilidades. Quando a vida fecha uma porta, ela está guiando você para uma entrada mais poderosa. Um coração grato enxerga milagres onde outros veem apenas rotina. O café simples da manhã, o abraço acolhedor, o novo dia cheio de possibilidades, tudo isso é prosperidade em movimento. Quando você reconhece essas pequenas riquezas, abre espaço para que o universo confie em entregar ainda mais. Gratidão é a senha que destrava bênçãos. A abundância nunca foi privilégio, é direito. O que diferencia quem vive em prosperidade daqueles que vivem em escassez não é sorte, mas nível de consciência. Quando você desperta para essa verdade, percebe que não precisa perseguir oportunidades. Basta alinhar pensamentos, sentimentos e ações com a frequência da riqueza. O universo não escolhe favoritos, ele apenas responde.